Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje é segunda com direito constitucional, né? Tudo de bom. Direito constitucional é vida, né? Tá aí em todos os concursos. E a gente tem que saber direito constitucional, né? Eu costumo dizer nas minhas aulas que direito constitucional deveria ser ensinado na escola, né? Mas vamos lá, vamos começar as apresentações. Meu nome é Josiane, eu sou professora de Direito e a gente vai trabalhar com vocês aí durante a semana, durante esse período todo do curso, né? Matérias de Direito voltadas para o concurso, para o edital do DECEM. E hoje eu vou estar apresentando para vocês Direito Constitucional, seguindo aí a ordem do edital, beleza? A qualquer tempo é só me chamar se tiver qualquer dúvida. Pode ser pelo microfone, pode ser através de chat, tá? Podem ficar à vontade. Vamos lá, então? Deixa eu só ajustar aqui. Vamos lá. Hoje nós vamos vou começar falando com vocês do artigo 3º da Constituição Federal, que fala dos objetivos da Constituição Federal, os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. O artigo 3º da Constituição Federal, ele elenca todo esse objetivo. E o objetivo, os objetivos fundamentais, ele é a essência das provas em relação ao conteúdo do direito constitucional. Vou ler o artigo 3º e eu vou explicando, tá? Artigo 3º. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1º. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. A pergunta que não quer calar. Josi, eu preciso saber disso? Sim. Isso vai cair na prova? Vai, é um fato. Mas como que vocês vão guardar isso? Como que vocês vão aprender isso? Vão ficar falando o artigo 3º o tempo todo? Não, né, gente? Não vai. Eu criei uma frasezinha, né? Onde a gente estuda que os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, só que esse com aqui, gente, é um com só nossa, tá? É um com só dos concurseiros, é um com da galera que vai ser aprovado no concurso público. O nosso com aqui vai ser com N para a gente gravar. Essa frase aqui, tá, galera? Com garra, erra pouco. Com garra, erra pouco. Esse daí vai ser o nosso foco, vai ser o nosso mantra em relação à prova de constitucional. De construir uma sociedade livre, justa e solidária. Tá lá no inciso 1º, vocês lembram, né? Garra é o que todo concurseiro tem que ter, né? Garantir o desenvolvimento nacional. Errar não pode nunca. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Pouco. Promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então aí, ó, de construir, o garra aí de garantir, o erra de erradicar e o pouco, e esse pedinho do pouco de promover. Agora ninguém erra mais os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, né? No almoço de domingo, vocês vão estar falando isso tranquilamente para a família, né? Com garra, erra pouco. Assim ficou fácil de aprender os objetivos. Beleza? Dúvidas aí? Deixa eu ver, chat, não? Vamos andar. Agora, né, nós vamos falar dos direitos individuais e coletivos, o artigo 5º da Constituição Federal. Nós não vamos falar dele por completo agora, né, porque a gente, na vida, a gente não consegue aprender o artigo 5º.
Só que eu vou trazendo no decorrer das nossas aulas os principais pontos, o que a banca realmente quer que vocês saibam do artigo 5º. E quando chegar lá no final do curso, a gente já vai ter estudado o artigo 5º todo, bem tranquilo, de forma super zen. Vou dar uma olhadinha aqui que eu acho que alguém está... Deixa eu ver. Não, não, não. Vamos lá. Se tiver algum problema aí no meu áudio, me manda um chat, por favor, porque o meu áudio eu faço pelo smartphone, então pode ser que ocorra de cair, alguma coisa assim do tipo, tá bom? E qualquer dúvida é só chamar aí. Vamos lá. Aqui. Foi. O artigo 5º, ele já traz lá no caput, lá em cima, tá? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Direito à vida, gente, é garantido na Constituição Federal, desde a concepção, tá? Por isso que quando alguém chegar para vocês e falarem assim, tem que ter pena de morte no Brasil. Não tem, não pode. Quando alguém chegar e falar para vocês assim, precisa liberar o aborto, esquece isso. Independente de convicções pessoais, independente de religiões e ideologias. A Constituição Federal, ela preserva a vida desde a concepção. Tranquilo? A liberdade, o direito à liberdade. Nós temos o direito de ir e vir. Esse direito ele só pode ser cerceado em algumas situações. Primeira dela, quando o indivíduo ele comete algum ilícito, ele comete algo que venha ferir, tá, as nossas leis, e ocorrendo uma pena de prisão. Nesse caso, o direito à liberdade desse cidadão, desse indivíduo, vai ser cerceado. O que vai acontecer? O direito à liberdade dele, o Estado toma para si esse direito à liberdade, tá? Ele vai cumprir ali o período de prisão determinado pelo judiciário e, ao sair, esse direito à liberdade dele é entregue a ele novamente, tá? Então, galera, aquilo que a gente escuta assim, paguei a minha dívida junto à sociedade, pagou sim, tá? Esse cidadão que cometeu um ilícito penal aí, cometeu algum ilícito, feriu as leis de alguma forma, quando ele cumpre essa pena de prisão, a liberdade dele fica com o Estado. Outra possibilidade do nosso direito à liberdade, nosso direito de ir e vir ser cerceado é em caso de guerra anunciada, tragédia, pandemias agora, como nós estamos vendo, a gente está vivendo agora no Brasil, né? O nosso direito de ir e vir, ele foi limitado pelo Estado, beleza? A igualdade, gente. Quando a gente fala aqui da igualdade, a gente está falando diretamente da dignidade da pessoa humana, tá? Eu sei que talvez para alguns hoje seja o primeiro contato comigo em relação ao direito constitucional, só que a gente vai voltar a falar da dignidade humana no momento oportuno, tranquilo? Mas guarde isso aí. Quando a gente fala de igualdade, a gente fala de dignidade. Vou falar uma frase que todo concurseiro deveria guardar para a vida, que todo estudante de direito escuta. Tratar os iguais com as suas igualdades e os desiguais com as suas desigualdades, tá? Guarda isso, que no momento oportuno essa frase vai vir assim, à tona pra gente. E vocês, né, como os meus alunos, já vão estar dominando, decifrando, gabaritando. Vou mandar um pouquinho. A segurança, a nossa segurança, ela precisa ser fornecida pelo Estado, é um direito nosso, tá? É direito lá que o caput está trazendo, tá? É garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Uma delas é a segurança. O direito à propriedade. Nos termos seguintes, gente, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Tranquilo? Direitos e obrigações. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Pessoal, quando a gente estudar direito administrativo, eu vou falar desse inciso com uma outra visão, tá? Porque tem um detalhezinho aí em relação ao funcionário público que a gente precisa delimitar. Mas vamos aqui tratar a Constituição Federal.
Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Nós só somos obrigados a fazer ou deixar de fazer se a lei assim determinar, beleza? Se a lei não determina, nós não somos obrigados a fazer. Um outro detalhe. No passado, nós tínhamos o crime de adultério, correto? Direito é lindo, né? A gente fala de direito constitucional, a gente fala de direito penal, tudo na mesma aula, né? O crime de adultério no Brasil, ele não existe mais, tá? Ele foi retirado. Então, se a lei não determina que aquele agente que cometeu um adultério seja preso, que ele cumpra algum tipo de sanção, ele pode sim cometer o adultério, porque a lei não diz mais que é crime cometer o adultério. Tranquilo? Então, assim, se a lei não determina algo, você não é obrigado a fazer. Só que deu para entender, gente? Adultério, estou trazendo para vocês o exemplo do adultério. Adultério já foi crime, não é mais? Claro que existem algumas ações civis, tá? Que está saindo caro, algumas pessoas que cometem adultério aí, por questões da área civil, né? Mas adultério não é mais crime. Então, o que eu quero que vocês pensem numa coisa, que vocês entendam uma coisa. Suponhamos que hoje um determinado agente, um determinado indivíduo foi preso por crime de adultério. Suponhamos que adultério ainda foi considerado crime. Beleza, foi preso hoje, com rigor da lei, com base na lei. Amanhã, né? Após uma semana, deixa eu saber aqui rapidinho. Após uma semana, adultério simplesmente deixou de ser crime, tá? O que precisa acontecer com esse indivíduo que estava preso? Ele precisa ser liberado, que deixou de ser crime. Dá para entender o que o inciso da Constituição Federal está trazendo para a gente? Que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. 3. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Vamos aqui. Ainda aqui, nos direitos individuais e coletivos, em relação, gente, só voltar aqui rapidinho, esse inciso 3, a gente vai falar dele daqui a pouco novamente, tá? Guardem ele para o coração. Principalmente aqueles que são a favor da tal pena de morte, aqueles que são a favor de cadeira elétrica, injeção letal, enfim. Guardem no coração esse inciso 3º da nossa Constituição Federal. Beleza? 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. O que é isso, Josi? É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Você pode, a qualquer tempo, a qualquer momento, manifestar o seu pensamento. Porém, você precisa assinar, tá? O anonimato é vedado. Não tem essa de autor desconhecido, não. O autor tem que ser conhecido e se declarar. Beleza, gente? Tá certo que hoje... Tá certo que ultimamente a gente tem visto algumas arbitrariedades, a gente tem visto algumas situações aí que tendem a violar esse inciso 4 aí da nossa Constituição Federal, tá? Mas a regra é essa, caiu lá na prova, é isso. É livre a manifestação do pensamento. Porém, é vedado o quê? É vedado o anonimato. Falou, disse, assinou, tem que botar a cara e falar que foi. Falou, disse, tem que botar a cara e assinar, sim. Agora a gente vai falar do inciso 11, tá?
que diz que a casa é um asilo inviolável, tá? A casa é um asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. O que seria isso? Vamos por partes, vamos desossar, né? Vamos ser igual os açougueiros, vamos desossar esse inciso aí. Só um minutinho que eu acho que... vamos desossar esse inciso aí. Primeiro, gente, a casa é um asilo inviolável do indivíduo. Eu costumo dizer, nas minhas aulas, eu tenho medo de vampiro, é fato. Não sei se existe, mas tenho medo. Enfim, quando o legislador trouxe para a gente assim, a casa é um asilo inviolável do indivíduo, é aquilo que ele está falando ali entre linhas. O vampiro só entra na sua casa se você convidar. Então, gente, ninguém pode adentrar sua casa se não for convidado para você. O vampiro, ele só vai entrar se você convidar, né? Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, tá? Ou desastre. Está vendo um crime acontecendo ali agora, nesse momento, você pode penetrar a casa daquele... O policial está passando na rua, está verificando um crime acontecendo numa determinada residência, tá? E ele pode, sim, penetrar para poder, em caso de flagrante delito. Ou em caso de desastre também, tá? E uma casa, devido a um fenômeno da natureza, as casas em determinado local estão desabando, e aquela casa específica que você está passando perto, você tem preparação, você tem condições de prestar aquele socorro, também está desabando. Aí você vai parar e vai falar assim, não vou entrar não. Ele não me convidou, não pode, tá? Nesse caso, você pode sim penetrar a casa daquele indivíduo, você pode violar a casa daquele indivíduo, tá? Outra situação, ou para prestar socorro, mas a mesma situação. A casa do fulano está pegando fogo, tá? Você tem um extintor, você tem toda a preparação para apagar aquele fogo. Mas você não vai, não vou entrar não me convidou, não me chamou. Para com isso, tem que entrar sim e prestar o socorro. Ou durante o dia por determinação judicial. Galera, cumprimento de mandado judicial somente durante o dia. Por isso que algumas vezes a gente verifica assim, bem cedinho, 6h30, 6 horas da manhã, a polícia adentrando alguns imóveis para cumprir o mandado judicial. Pode, tá durante o dia. À noite, pode? Não pode. Mesmo, cuidado com essa pegadinha de banca, cuidado com isso na hora da prova. Pode ser o policial federal, pode ser o policial civil, pode ser o PM, está com mandado judicial, a banca pode trazer que é um grande criminoso, super procurado, não tem problema. Se não for em flagrante delito, tá, gente? Atenção. Se não for em flagrante delito, se não for para prestar socorro, tá? Só pode, tá? Penetrar a casa do indivíduo durante o dia. Tranquilo? Tranquilo? Então tá bom, vamos gabaritar essa prova aí. Inciso 47. Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 87. E que inciso é esse daí? Aquela brincadeira que eu gosto de fazer na sala de aula. Que inciso é esse aí? Vamos lá, gente. É o inciso 19, tá bom? Quando alguém fala assim, que o Brasil tinha que ter pena de morte. Você, né, detentor de conhecimentos jurídicos, vai falar o quê? O Brasil
tem pena de morte. Não tem. Tem. Você vai pegar a sua Constituição Federal aí no seu celular, super chique, e vai falar, em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19 da Constituição Federal, tem pena de morte sim no Brasil. Show? Não haverá pena de caráter perpétuo, não haverá mesmo. No Brasil é proibido pena de caráter perpétuo. Atenção só para o vídeo que eu vou dar para vocês, que talvez alguns ainda não tenham verificado. A pena máxima no Brasil era de 30 anos, beleza? Só o que aconteceu? Com a aprovação do pacote anticrimes, a pena máxima do Brasil saiu de 30 para 40 anos. Show? Cuidado com isso. A gente vai estudar isso em processo penal, no momento oportuno, mas como a Constituição Federal ela é ampla, né? Ela traz presente todas esses detalhes, então ela abraça, né, todos os ramos de direito dentro dela, então cuidado com isso. Outra coisa, no Brasil é proibido, não haverá pena de trabalhos forçados. Tranquilo? Não haverá pena de banimento. Josi, o que é uma pena de banimento? O que é isso? Eu quero saber. Anotem aí, por favor. Pegue papel, caneta, e essa eu vou falar. Pena de banimento. Vamos lá. Foi. Banimento, gente, é a retirada, banimento é a retirada forçada, atenção, é a retirada forçada de um nacional, beleza? De um nacional, de um membro daquele país, tá? De um nacional de seu país, vírgula. É a retirada forçada de um nacional de seu país em virtude da prática de determinado fato, tá, gente? Crime, beleza? Mas vamos lá. Atenção, a explicação que eu vou dar para vocês. Esse é o conceito, tá? Beleza? Agora deixa eu explicar para vocês. Gente, a pena de banimento nada mais é do que a extinção, tá, da possibilidade de um cidadão conviver entre os seus em sua terra natal. Essa é a pena de banimento. E ela é proibida no Brasil. No Brasil não existe pena de banimento. Show? Vou mandar aqui um pouquinho mais. Deixa eu só falar uma dica aqui para vocês, um outro detalhezinho que se faz necessário, porque muita gente confunde banimento, extradição e deportação. A gente vai acabar com esse mito agora, tá? Toda vez que se falar em banimento, tá? Toda vez que se falar em banimento, nós estamos falando de nacionais, tá? De cidadãos daquele determinado país. Todas as vezes que a gente falar de extradição, a gente está falando de estrangeiro. Só que aí, anota aí. Anota aí, porque agora o negócio ficou quente. Anota aí para vocês não errarem, não confundirem, que a gente confunde banimento, extradição e deportação, mas são coisas totalmente distintas, tá? Vamos lá. Foi? Banimento, a gente está falando de nacional, tá? É o momento ali, é uma retirada forçada, ou compulsória, como queiram chamar, de um nacional da sua terra natal. Show! Extradição, gente, também é uma saída compulsória, uma saída forçada, só que bota aí em letras garrafais, tá?
Bota aí o prato preferido, o nome do crush, o time de coração, que eu tenho certeza que todos estão Mengão, assim espera, né? A extradição, gente, é uma saída forçada? É uma saída compulsória? Mas é do estrangeiro. E em virtude, gente, de crime cometido em outro país. E esse outro país, o que ele vai fazer? Ele vai pedir, tá? Ele vai pedir para receber de volta o cidadão foragido. Show, extradição foi, banimento foi, como diz aquela música, né? Banimento ok, extradição ok. Agora vamos para a deportação. A deportação, gente, ocorre quando o estrangeiro entra ilegalmente no país ou sua permanência torna-se ilegal. O que é isso? Quando a gente fala de deportação, a gente também está falando de estrangeiro, mas existem duas situações. Essas duas situações em relação à deportação, vocês precisam guardar isso no coração para a hora da prova. Em relação à deportação, em relação ao estrangeiro, e ela vai acontecer quando? Quando o estrangeiro entra ilegalmente em outro território, tá? Que não é o seu, então ele vai ser deportado. A outra possibilidade de deportação, qual seria? É aquele estrangeiro que entrou legalmente no país. Ele entrou, ele conseguiu visto, tudo bonitinho. Só que por algum motivo ele se tornou ilegal. Vamos supor que esse estrangeiro, o visto dele tenha expirado, uma suposição, tá? Então, nesse caso, ao ser descoberto, ele precisa ser deportado. Beleza? Banimento, a gente está falando de nacionais que serão retirados de forma forçada, de forma compulsória da sua terra natal. Show! Extradição, a gente está falando de estrangeiro que também terá sua saída compulsória, tá? Ele vai ter sua saída, vai ser de forma compulsória em virtude de ter cometido crime e o seu país de origem vai pedir a sua extradição. E a deportação também é referente a estrangeiros, tá? Porém, só vai ocorrer essa deportação no caso de estrangeiros que entram em outro território de forma ilegal, ou aquele estrangeiro que até entrou de forma ilegal, mas por algum motivo a sua permanência tornou-se ilegal. Deu para entender o banimento? Deixa eu dar uma dica para vocês aí, uma dica crucial para vocês para a hora da prova. É o artigo 5º, inciso 51 da Constituição Federal. Ele dispõe que brasileiro naturalizado poderá sim, tá, gente, ser extraditado. Em caso de que o crime tenha cometido algum crime que foi praticado antes da sua naturalização. Deixa eu ver aqui um negocinho. Eu acho que alguém entrou aqui. Aí precisa autorizar. Não. Vamos lá. Se esse brasileiro naturalizado cometeu algum crime antes da sua naturalização, ou comprovado, gente, algum tipo de envolvimento com o tráfico de drogas, esse brasileiro naturalizado poderá sim ser extraditado, beleza? Mas precisa ser cometido, tá, gente? Esse delito precisa ser cometido antes da sua naturalização, beleza? Aqui, para a gente terminar essa partezinha aqui, uma parte, né, dos direitos individuais e coletivos, em relação às penas cruéis, tá? As penas cruéis, galera, elas são proibidas no Brasil, tá? Não pode ter pena cruel no Brasil. Dúvidas aí? Agora a nossa dica, tá? Para vocês não esquecerem de forma alguma dos direitos individuais e coletivos. Deixa eu só ver aqui. É aqui mesmo. Quais são os direitos individuais e coletivos? Que a gente leu lá no cabeçalho do artigo 5º, lá no caput, tá? Lá em cima. É a segurança, é a igualdade, é o direito à vida, liberdade e propriedade. Tranquilo? Josi, é muita coisa para eu lembrar na hora da prova, não é nada. Para de comer queijo a partir de hoje, só vai comer queijo um dia depois da prova. Vai comer peixe todos os dias, porque peixe é bom para a memória.
segurança, igualdade, vida, liberdade e propriedade. São os nossos direitos individuais e coletivos. Como que vocês vão gravar isso? Com a nossa frase, tá? Sei, pois, vi, li e provei. Novamente. Sei de segurança e igualdade. Aí tá moleza, né, gente? Pois, o vi assim, vermelhão, ó, bem grandão. Vi de vida, li de liberdade e pro de propriedade. Agora ficou mole, agora ficou fácil. Vai ser a senha de vocês agora. A partir de hoje, tudo que vocês precisarem colocar senha do WhatsApp, senha do celular, vai ser sei, pois vi, li, provei. Só quem estiver estudando direito constitucional com vocês que vai saber disso. Cuidado com essa senha. Vamos lá. Mais uma dica aqui pra gente, tá? Em relação às vedações constitucionais. Aquelas vedações que eu estava falando agorinha mesmo. Tá? A gente vai rever todos esses modelinhos aí para a gente poder gravar, tá? Vou rever, a gente vai rever ainda hoje, daqui a pouco. Assim que eu terminar a parte de conceitos, eu vou falar deles novamente. As vedações constitucionais, gente, é o que a Constituição, ela veda, tá? Veda, não pode ter perdão, gente. As vedações constitucionais é o que a Constituição veda em relação a alguns crimes, tá? Como eu falo para vocês sempre na sala de aula, aqui nas aulas online, direito é lindo, né? Ele anda de mãozinha dadas. Quando a gente estiver estudando penal, a gente vai falar de tortura, a gente vai falar de tráfico, de terrorismo, de hediondo, de racismo, de ação de grupos armados, enfim. Só que hoje vocês precisam ter isso na cabeça para não esquecer mais. As penas que são insuscetíveis não pode ter graça e nem anistia. Quais são? 3T e 1H, aqui, ó. 3T e 1H, uma fórmula aí, boa. 3T e 1H. 3T. Tortura, tráfico e terrorismo não podem receber nem graça e nem anistia, tá? E o H, hediondo. Os crimes hediondos, tá? São insuscetíveis de graça ou anistia. Ração. São imprescritíveis. Ração não vai prescrever nunca. Nós vamos falar de prescrição lá em processo penal, tá? Juntamente com o direito penal, mas em processo penal a gente vai falar dos crimes de prescrição, o período que cada crime prescreve. Vai ser bem legal a nossa aula de prescrição, é muito importante. Ração, de racismo, ação de grupos armados. Aí agora ficou moleza, tá? Caiu na prova, as vedações constitucionais. Você olha para a cara do fiscal e já começa a pensar 3T e 1H, 3T e 1H, ficou mole. Tortura, tráfico, terrorismo e crimes hediondos, não pode ter graça nem anistia. Ração, são imprescritíveis. Racismo e ação de grupos armados. Um detalhe agora para vocês... deixa eu só ver aqui uma coisinha. Quando eu falo, gente, que eu estou indo ver uma coisinha aqui, é porque toda vez que vocês entram, vocês precisam pedir uma autorização e eu preciso liberar. E como eu estou nessa tela dos slides, aí faz um barulhinho para mim, eu preciso ir lá para poder autorizar o colega a entrar. Tranquilo? Tô doida ainda não, hein? Mas vamos lá. Gente, tanto o nosso 3Ts e 1H e o ração são crimes inafiançáveis, tá bom? 3Ts e 1H e o ração são inafiançáveis. Eu vou falar, tá, gente, daqui a pouquinho a diferença entre indulto, graça e anistia. Porque eu ouço cada coisa, né, referente à anistia, graça, indulto. As pessoas confundem tudo e a gente está aqui para acabar com essa confusão. Foi aí? Show. Gente, vou começar falando da anistia. A anistia, ela exclui o crime, ela rescinde a condenação, tá?
ela vai extinguir totalmente a punibilidade desse agente. Lá no direito penal a gente vai ver o que é a punibilidade, tá? Mas só adiantando aqui, é a punição, tá? Ela vai excluir totalmente. A graça e o indulto apenas extinguem a punibilidade, podendo ser parciais, tá, gente? A anistia, em regra, ela atinge os crimes políticos. Já a graça e indulto, os crimes comuns. A graça e a anistia, ela pode... Um minutinho aqui. A graça é o perdão da pena, né, de um condenado, que se destina a um ou mais condenados, desde que devidamente individualizados, tá, gente? O que é isso? Quando eu falo que eles precisam ser individualizados, é porque cada um precisa receber a sua, se for o caso, tá, gente? O seu perdão, a sua graça, tá? Graça nada mais é do que o perdão. E quem é que oferece a graça? Quem é que pode permitir a graça? Quem sabe? Gente, a anistia, vou começar pela anistia, tá? Ela só pode ser concedida por meio de lei do Congresso Nacional. Aí vai caber lá ao Judiciário aplicar essa lei ao caso concreto. Eu já falei para vocês que são insuscetíveis à anistia, a anistia, os crimes de... Só um minutinho, gente, que entrou alguém aqui. Não preciso liberar, não. Eu já falei para vocês que o nosso 313 e um HI, tortura, tráfico, terrorismo hediondo, eles são insuscetíveis de graça e anistia, tá? São insuscetíveis. Então, eu fui abrir aqui e acabei me perdendo. E a graça, ela deve ser solicitada pelo interessado, né? Alguém vai lá provocar, e o chefe do executivo, embora o chefe do executivo possa concedê-lo espontaneamente, a iniciativa também pode ser do Ministério Público, tá? O Ministério Público também, ele pode incentivar o chefe do executivo a permitir, a conceder a graça. Agora, a anistia somente mediante a lei junto ao Congresso Nacional, tá, gente? Foi aí? Show. Então, vamos andar aqui só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Vamos para o exercício. Não. Primeira questão aí, galera, da CESP, tá? Certa ou errada? Considerando os princípios, direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal e a responsabilidade civil do Estado, julgue com C ou E os itens subsequentes. O repúdio ao terrorismo e ao racismo é princípio regente das relações internacionais da República Federativa do Brasil, sendo a prática do racismo crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, e o terrorismo crime inafiançável e insuscetível de graça e anistia. Certo ou errada? Boa noite, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, a gente está aqui nas questões, tá? Breno, né? Breno Menezes, seja bem-vindo. Primeira questão aí da CESP. Considerando os princípios, direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal e responsabilidade civil do Estado, julgue seu erro.
Os itens subsequentes. O repúdio ao terrorismo e ao racismo é princípio regente das relações internacionais da República Federativa do Brasil, sendo a prática do racismo crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, e o terrorismo crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Tá certo ou tá errado essa questão? Resposta certa. A questão está certinha. Vamos olhar lá o nosso quadro que eu acabei de colocar aí para vocês. Nossa fórmula aí, 3T de um H, insuscetíveis de graça ou anistia, tortura, tráfico, terrorismo e os crimes hediondos. Ração, racismo e ação de grupos armados são imprescritíveis. E todos eles são inafiançáveis. 2, tem uma prova do TRF, da segunda região, tá? A respeito dos direitos fundamentais e garantias individuais, é correto afirmar a dispositivo de lei federal que proíbe, no âmbito da programação das emissoras de radiodifusão comunitária, a transmissão de conteúdo aqui, tendente a converter pessoas a uma religião ou ideologia, não ofende a liberdade de expressão, não configurando censura prévia. Errada essa questão, tá, gente? Totalmente errada. B. Por ser dever do Estado assegurar os meios para o exercício do direito à informação, é impossível, em deferimento administrativo, a pretensão de acesso a documento sigiloso, reconhecido como indispensável ao resguardo de interesse público legítimo e à preservação da sociedade e do Estado. Galera, deixa eu bater um papo aqui com vocês rapidinho. Quem já é meu aluno há mais tempo já sabe disso, mas a gente fala novamente porque se faz necessário. Vamos lá. Cuidado em qualquer questão de direito que dispõe de expressões taxativas, tá? Por quê? Porque direito são ciências humanas. Então, as expressões taxativas vão existir? Vão, tá? Vão sim. Só que em casos bem específicos. Quando ele fala que é impossível o indeferimento administrativo, vocês já precisam ligar um alerta, ligar aquela lâmpadazinha na cabeça do desenho. Essa questão B, nada salva, tá? Ela está errada. Em relação a documentos, nós vamos ver novamente, vamos ver aqui que eu fiz alguma coisa de errado aqui comigo. No momento oportuno, a questão do... Um minutinho, gente, deixa eu só ajeitar aqui, porque eu não estou conseguindo diminuir um pouquinho essa letra aqui. A questão do habeas datas e também do habeas corpus, tá? A gente sabe quando a gente fala de habeas datas, só para adiantar um pouquinho aí, quando nós falamos de habeas datas, nós estamos falando de informações, de documentos, tá? Então, guarda isso no coração para o momento oportuno, tá bom? C. É possível o juiz decidir uma causa com base em valores jurídicos abstratos, mesmo sem levar em consideração a consequência prática da decisão, desde que o pedido seja fundamentado no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Não pode, tá? D. Devido à livre escolha da profissão ou ofício, são inconstitucionais as leis que, a despeito da desnecessidade de proteção e interesse público específico, restringe o exercício de atividade como, por exemplo, a de músico. Certinha, tá? Questão certa, gabarito da banca, letra D de dado. Dúvida aí nessa questão, galera? Alguma dúvida? Não? Vou seguir então, hein? Estão bom demais, sem dúvidas, gostamos de ver. 3. Foi uma questão da banca Carlos Chagas, tá? O princípio da igualdade estabelecido no artigo 5º da Constituição Federal
traz garantia aos brasileiros e estrangeiros residentes do Brasil, não sendo uma delas dignidade da pessoa humana, liberdade, propriedade e inviolabilidade do direito à vida. E aí, galera? Dá um tempinho para vocês fazerem essa daí. Vamos lá, gente. A, B, C ou D, tá? Número 3. Resposta certa é letra A, dignidade da pessoa humana, tá? Eu sei que algumas pessoas estão confundindo com a igualdade, que está lá no caput do... que está lá no inciso... que está aqui, olha, no caput, tá? Do artigo 5º, quando ele traz assim, ó, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Tranquilo, gente? Então, ele está falando aqui de igualdade, apesar de eu já ter dito aqui na aula de hoje que a igualdade e a desigualdade, a igualdade e a dignidade da pessoa humana, em determinado momento vocês vão verificar que elas estão ali em casa, que elas estão ali juntinhas, tá? Vocês também vão ver, vocês conseguem identificar, na verdade, perdão, e por que que essa questão, ela está errada. Ele está falando daqui diretamente que traz as garantias, lá no caput do artigo 15, ele está dizendo que está trazendo a dignidade da pessoa humana, e na verdade ele está trazendo, o legislador nos trouxe a igualdade. Tranquilo? 4. Entre os direitos e deveres invioláveis não se encontra a intimidade e a vida privada, a imagem das pessoas, a casa do indivíduo no caso de flagrante delito, a liberdade de consciência e de crença. Essa ficou moleza agora, né? Depois da dica que a gente já deu, já teve hoje, agorinha, né? Quem tinha a dica, ficou fácil, fácil. Entre os direitos e deveres invioláveis não se encontra quem, gente? Quem é que não está ali? O que é que não pode ser... O que é que não pode ser violado? Que não pode não, perdão, que pode ser violado. A casa do indivíduo, no caso de flagrante delito, letra C, tá? Letra de lei aí, ó, facinho. 5. A individualização da pena será... A individualização da pena será... A individualização da pena será regulamentada por lei e dentre as penas admissíveis não figura multa, privação ou restrição da liberdade, de trabalhos forçados, prestação social alternativa. Galera, quando a gente fala das penas admissíveis, a gente está falando das penas que são permitidas, tá? A banca aí foi meio maldosa, ela brincou um pouquinho com as palavras. Existe pena de multa? Existe, sim. Existe pena de privação ou restrição de liberdade? Existe, né? A gente tem pena de detenção, a gente tem pena de reclusão. Existe pena de prestação social alternativa? Existe. Existe pena de trabalhos forçados? Não. E dentre as penas admissíveis não figura. O que a banca está dizendo? Olha, o que não pode, qual pena que não pode. Show?
E agora, deixa eu ver. 6, tá? Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Certo ou errado? Certo ou errado? Quem lembra dos valores? Vamos lá dar uma olhadinha? Início na aula de hoje. Hein, gente? Os objetivos. Quem lembra dos objetivos? Com garra, erra pouco. Os objetivos são construir uma sociedade livre, justa e solidária, com garantir o desenvolvimento nacional, garra, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, erra, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Com garra, erra pouco. Esses são os objetivos. Logo, tá? Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa não estão elencados ali no artigo 2º, referente aos objetivos da... Segundo não, gente, perdão, o artigo 3º. Não está elencado ali. Tranquilo? 7. Assinale a alternativa que indica um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Garantir o desenvolvimento nacional. B. Solução pacífica dos conflitos. C. Respeito ao contraditório e ampla defesa. Concessão de asilo político e liberdade de imprensa. Esse 7 aí eu deixei como eu coloquei essa questão propositalmente, tá? Para começar a gostar vocês referente ao nosso próximo tema, em relação à próxima aula, tá? A gente vai falar de cada um deles. A gente vai falar do desenvolvimento nacional, onde que está. A gente vai falar das soluções pacíficas dos conflitos, que tem sido uma realidade muito grande aqui no Brasil. E eu acredito, né, eu aposto que pode ser que caia. Respeito ao contraditório e à ampla defesa, a gente vai ver tanto aqui em direito constitucional quanto em processo penal, concessão de asilo político e liberdade de imprensa. E aí? Assinale a alternativa que indica um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. O que é isso, gente? Por que eu fiz isso? Vocês precisam pegar, tá, o objetivo e aplicar. Onde que o objetivo, vou até colocar lá direto no objetivo para vocês darem uma olhadinha rapidinho. Aí, vou deixar aí para vocês, para que vocês pensem onde esses objetivos se encaixam lá na questão de número 7. É na letra A, tá? Garantia do desenvolvimento nacional. Show? Então vamos lá dar só mais uma olhadinha? Só aqui nos nossos mapinhas de mentalização. Primeiro, começando com os objetivos fundamentais da República do Brasil. Nossa frase aí de efeito, que a gente nunca mais vai esquecer quais são os objetivos. Com garra, erra pouco. Tira um print aí, tá, galera? Guarda no coração, bota naquele porta-retrato bem bonito ao lado da cama. Todo dia de manhã, quando acordar, os objetivos fundamentais da República do Brasil. Não tem como errar. Vedações constitucionais. O que a Constituição Federal veda? Primeiro, ela veda 3 T's e um H em relação à graça ou anistia. Tranquilo?
três T's e um H, nossa fórmula mágica aí que a gente nunca mais na vida vai esquecer. São insuscetíveis de graça ou anistia, não podem receber nem graça nem anistia os crimes de tortura, os crimes de tráfico, só um minutinho aqui na manada, os crimes de tortura, os crimes de tráfico, o terrorismo e os crimes hediondos, não pode receber nem graça nem anistia. Os crimes que são imprescritíveis é o crime de racismo e a ação de grupos armados, que é o nosso famoso ração. Show? Lembrando que todos eles, tá, gente? Tanto o nosso 3Ps quanto o nosso no H e ração são inafiançáveis. E o último, aqui desse conteúdo de hoje, a gente vai passar para um outro conteúdo já já, são os direitos individuais e coletivos, lá no caput do artigo 15, tá? Está encabeçando aí o edital de vocês. Segurança, igualdade, vida, liberdade e propriedade. Sei, pois vi, li e provei. Nunca mais a gente vai errar na vida. Dúvidas até aí? Dúvidas? Deixa eu só pegar aqui. Alguma dúvida? Estou abrindo aqui o outro slide, tá? Para a gente poder dar continuidade. Pode carregar aí. Eu queria falar aqui um pouquinho para vocês. Em relação, gente, aos remédios constitucionais, tá? Existem alguns remédios constitucionais permitidos na nossa Constituição Federal, tá? E quando eu falo de remédios, eu acho que nos leva a tratamento, a cuidado, tá? A sanar um problema. E na Constituição Federal, remédio não tem outra função além dessa, que é tratar. Tranquilo? Então, vamos ler o conceito rapidinho, tá, gente? Os remédios constitucionais são medidas utilizadas com a finalidade de tornar efetivo o exercício dos direitos. Show? Remédios constitucionais são medidas utilizadas com a finalidade de tornar efetivo o exercício dos direitos. Primeiro remédio constitucional e primeiro tratamento, tá? Para sanar algum problema que eu trouxe hoje para vocês é a ação popular, tá? A ação popular, ela diz o quê? Ela tá lá no nosso... Peraí, gente, que meu áudio acho que deu... Um instantinho que eu tô mexendo aqui no meu áudio. Acho que foi, né? Foi, tá, vamos lá. Ação popular, tá no nosso artigo 5º, no inciso 73, tá, gente? Eu não fiz a brincadeira agora com vocês para perguntar qual inciso é isso, mas o ideal é que vocês tentem gravar, tá? Esses números romanos em relação aos incisos, que fica mais fácil na hora de estudar em relação à identificação do inciso para não confundir mesmo, tá bom? Vamos lá. Ação popular. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que visa a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade, que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Vamos lá, galera. Acho que a parte
A parte de cima desse inciso, ela está bem tranquila. Qualquer cidadão é parte legítima para propor. Qualquer pessoa, tá, gente? Qualquer cidadão, ele pode propor essa ação popular, tá? E essa ação popular que ele vai promover, que ele vai propor, perdão, tem que ter o intuito de anular algum ato lesivo ao patrimônio público ou entidade que o Estado participe, tá? A moralidade administrativa ou ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Galera, o autor da ação popular, ele vai ser sempre isento de custas judiciais e do ônus de sucumbência, salvo se for comprovada a má-fé. Se for comprovada a má-fé desse autor, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai ter que pagar as custas judiciais e o ônus da sucumbência. Tranquilo? A ação popular foi. Um outro remédio constitucional que eu quero falar com vocês é referente ao habeas corpus. Eu acho que o habeas corpus assim, é bem comum. Nós ouvimos tanto falar dele, mas muita gente não sabe de fato como ele funciona, tá? O habeas corpus, ele possui natureza de ação constitucional penal. Geralmente a gente escuta falar de habeas corpus através dos criminalistas, né? Possui natureza de ação constitucional penal e visa garantir que atos ou qualquer violência prive a pessoa de sua liberdade de ir e vir. Aquela liberdade que nós vimos lá no slide anterior, beleza? Deixa eu ver se ele ainda está aqui disponível para gente. Eu acho que sim. Aqui, ó, que está aqui nos direitos individuais e coletivos, que é a nossa liberdade aqui do sei, pois vi, li e provei. Tranquilo? Vamos lá. Que prive a pessoa de sua liberdade de ir e vir e que se funda o direito de locomoção por abuso de poder ou ilegalidade, tá? Esse direito de ir e vir, essa liberdade foi cerceada de forma ilegal. Cabe o quê? Habeas corpus. Tranquilo? Show. Deixa eu só ver aqui. Vamos lá. O habeas corpus poderá ser preventivo, tá, gente? Quando que o habeas corpus ele é preventivo? Quando alguém, por alguma ilegalidade ou abuso de poder, se achar ameaçado de sofrer violência, ou coação em sua liberdade de locomoção. Gente, o habeas corpus ele pode ser dado, ser impetrado em 2 momentos, tá? Antes, de forma a prevenir, tá? De forma a se antecipar. Nesse momento, ele tem o quê? Ele acha, tá? Que pode sofrer, né, ele se acha ameaçado de sofrer uma violência ou coação referente à sua liberdade de locomoção. Então, nesse caso, o habeas corpus vai ser preventivo. A outra possibilidade do habeas corpus, gente, é a repressiva, que vai ocorrer quando? Quando a constrição ao direito de locomoção de alguém já tenha se consumado. Tá? O direito de locomoção, o direito de ir e vir desse agente, ele já foi cerceado, ele já está ali preso, ele já não pode mais ir e vir, tá? E caracterizou-se de forma ilegal ou por abuso de poder. Logo vai caber o quê? Um habeas corpus repressivo. Foi, gente? Show. O artigo 5º, inciso 78, ele é bem claro, ele fala: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Resumindo aqui o enredo do artigo 5º, inciso 73, ele está falando o quê? Sempre que alguém sofrer, tá? Habeas corpus repressivo ou se achar ameaçado de sofrer, habeas corpus preventivo. Agora ficou fácil, né? Habeas corpus agora ficou moleza. Atenção, tá, gente? Com habeas corpus, qualquer pessoa pode propor, tá? Pode impetrar, qualquer pessoa. Não precisa ser um advogado para isso.
Agora, nós vamos falar do remédio constitucional habeas datas. Só para a gente dar uma relembrada aqui rapidinho. A ação popular é um remédio constitucional que vai tratar um ato lesivo ao patrimônio público ou entidade que o Estado participe. Show? Ou à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural. Tranquilo? O habeas corpus é um remédio para sanar, tá? Para tratar a violação da liberdade de direito civil, que foi feito ou por abuso de poder ou de forma ilegal. E esse remédio constitucional, esse habeas corpus, ele pode ser tratado de forma preventiva, tá? Você vai utilizar esse remédio de forma preventiva, quando você acha, tá, que aquele agente ele pode sofrer uma ameaça em relação à sua liberdade de locomoção ou coação. E ele pode ser repressivo, tá? Esse remédio ele pode ser para tratar uma liberdade que já foi cerceada, um direito de ir e vir que foi cerceado de forma ilegal ou por abuso de poder. Beleza? Estamos parecendo drogarias, né? Vamos lá. Habeas datas é um remédio jurídico processual de natureza constitucional e personalíssima. Cuidado com isso aqui, tá? Por isso que eu botei bem em vermelho. Que visa assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante para a retificação através de processo sigiloso, judicial ou administrativo, a obtenção de dados e informações constantes de entidades governamentais ou de caráter público. Galera, o habeas data, ele vem para tratar, tá? Ele vem para sanar um problema referente, tá? Referente a informações relativas à pessoa do impetrante, aquele que está impetrando o habeas data. Só cuidado com uma coisa. Tem natureza constitucional, tranquilo? Porém, ele é personalíssimo. Todas as informações que esse habeas datas quer ter, que esse impetrante do habeas datas quer ter contato, quer obter, tem que ser referente à pessoa dele, não pode ser referente a outra pessoa, a terceiros. Tranquilo? E o habeas datas, ele vem tratar de obtenção de dados e informações constantes de entidades governamentais ou de caráter público. Tranquilo? Foi aí? Show. O artigo 5º, inciso 72, ele fala o quê? Tá? Ele fala o quê pra gente? Conceder-se-á habeas datas quando? Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. De novo, gente, o legislador ele não ia colocar isso aqui de brincadeira. Cuidado com isso na hora da prova, tá? Habeas datas só pode solicitar informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. A outra opção, gente, é para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. As duas possibilidades que cabe aí o remédio habeas datas para sanar. Tranquilo? Agora eu quero falar um pouquinho com vocês referente ao mandado de segurança, tá? O mandado de segurança também é um remédio constitucional, tá? Ele é definido como remédio jurídico, tá, galera? Ele é definido como remédio jurídico com natureza de ação civil. Vocês estão gravando essas naturezas? Vamos lá. Habeas corpus tem natureza de ação constitucional penal. Habeas datas tem natureza constitucional e personalíssima. O mandado de segurança, faltou aqui a ação popular. Ação popular, os remédios constitucionais, tá, gente? Ação popular,
habeas corpus, habeas datas, mandados de segurança. É mandado, tá? Mandato é aquele que o prefeito exerce, por exemplo, é o mandato eletivo, por exemplo, tá? Mandado de segurança é definido como um remédio jurídico com natureza de ação civil que garante a pessoa física ou jurídica, tá, gente? Agora, atenção, hein? Isso aqui é o creme de la creme, é a cereja do bolo. Anular ato ilegal que violou seu direito ou impedir que se execute ameaça contra esse direito, sendo ele líquido e certo. Repetindo, é definido como um remédio jurídico com natureza de ação civil que garante à pessoa física ou jurídica anular ato ilegal que violou seu direito ou impedir que se execute ameaça contra esse direito, sendo ele líquido e certo. Foi aí? Dúvidas? Agora eu quero falar do inciso que trata, dentro do artigo 5º, tá, gente? O inciso que trata exatamente do mandado de segurança. É o inciso 69. Ele fala assim, olha, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Bisuzão de prova, o legislador trouxe aqui para vocês, ó, entregou de bandeja. Aproveita que isso quase nunca acontece. Se for direito líquido e certo, e não cabe nem habeas corpus e nem habeas datas, é mandado de segurança. Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica, no exercício de atribuições do poder público. Foi aí? Moleza, né? Agora, nós vamos falar um pouquinho do mandado de segurança coletivo. Mandado de segurança coletivo se diferencia do individual pelo seu objeto e na legitimidade ativa. Haja vista que o mandado de segurança coletivo tem como objeto a proteção do direito líquido e certo contra atos ou omissões ilegais ou com abuso de poder de autoridade, buscando a preservação ou reparação de interesses transindividuais, individuais homogêneos ou coletivos. Galera, muita atenção aí para o mandado de segurança coletivo, tá? Ele tem algumas peculiaridades. Vamos lá? Mandado de segurança preventivo. Deixa eu ver aqui. Mandado de segurança preventivo. O mandado de segurança preventivo é aquele pedido com fins de evitar uma ilegalidade, tá? Ele vem antes, ele quer evitar um ato ilegal. Para garantir que o direito se cumpra, o indivíduo entra com o mandado, tá, de segurança preventiva. Segundo, mandado de segurança repressiva, após já ocorreu o ato ilegal. No caso de ato ilegal de ter sido cometido pela autoridade pública, entra-se com ação de mandado de segurança repressivo para reprimir a injusta cometida. O artigo 5º, inciso 70, ele fala do mandado de segurança coletivo. Ele diz que ele pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional. E B, por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Vamos lá. Quem pode impetrar o mandado de segurança coletivo? Somente partido político, organizações sindicais e entidades de classe ou associação legalmente constituída. Vamos lá. Qualquer partido político? Não.
somente os partidos políticos que tenham representação no Congresso Nacional. Show? Beleza. Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída. Podem, mas elas precisam estar em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Show? Vamos lá. Vamos falar agora um pouquinho do mandado de injunção. O mandado de injunção, ele vai ocorrer na falta dessa... O mandado de injunção ocorrerá na falta dessa norma para que seja aplicado o direito à liberdade e prerrogativa da norma constitucional em favor, tá, do impetrante. O mandado de injunção, gente, vai assegurar qualquer direito constitucional que não esteja regulamentado, conferindo imediata aplicabilidade à norma constitucional inerte por ausência de regulamentação, devendo o titular do bem reclamado ter o interesse de agir. Artigo 5º, inciso 71. O que ele fala do mandado de injunção? Ele fala que conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma, sempre que não tiver uma norma, deixa eu ver aqui, falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Gente, mandado de injunção, ele vai estar sempre ali, ele vai ser impetrado sempre se houver falta de alguma norma, de alguma lei, ou alguma decisão que regulamente torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Eu trouxe agora para vocês, gente, aqui, os remédios constitucionais. Tranquilo? Essa é uma imagem do Congresso Nacional. Um minutinho que eu faço aqui. É uma imagem bem interessante para que vocês printem a tela, tiram uma foto e guardem como material. Ela traz aí o habeas corpus, ação civil pública, habeas datas, direito de petição, mandado de segurança, ação popular e mandado de injunção. A prova é amanhã, tá? Prova amanhã. Não conseguiu estudar remédios constitucionais. O que você vai fazer? Vai pedir perdão, né? Esse tempo todo não conseguiu estudar remédios constitucionais. Porém, pega esse quadro aí, pega essa imagem e vai te ajudar bastante. Provavelmente vai conseguir pontuar aí alguma questão somente com esse quadro. Show? Dúvidas aí? Queria falar um pouquinho com vocês, já que a gente iniciou a aula.
Olá, vocês me ouvem? Acho que sim, né? Me ouvindo? Foi, né? Tá todo mundo me ouvindo? Tá, vamos lá. Vou botar aqui o slide novamente. A ligação caiu. Não, não é aqui. Fundamentos da República Federativa do Brasil, tá, gente? Nós começamos a aula de hoje falando sobre os objetivos, tá? Os objetivos fundamentais. E agora a gente vai falar dos fundamentos. Está lá no artigo 1º da República Federativa do Brasil. Formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito, quem tem como fundamentos soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Vamos lá, vamos bater um papo aqui rapidinho. Não, vocês não podem confundir fundamentos com os objetivos, são coisas distintas. Quais são os fundamentos? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. No parágrafo único, ele fala o quê? Todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Vamos andar aí um pouquinho. Só vou levantar a bola para uma próxima aula, que é referente ao poder constituinte, tá bom? No poder constituinte, nós vamos falar, tá, do poder originário e derivado. E esse parágrafo único vai fazer toda a diferença na nossa vida. Mas, Josi, como que eu vou gravar os fundamentos? É muita coisa. Eu já tive que gravar os objetivos hoje, já tive que gravar os direitos individuais e os coletivos, que é a segurança, igualdade, vida, liberdade e propriedade. Sei, pois vi, li e provei. Já tive que gravar, Josi, as vedações constitucionais, que são os 3 T's e um H, e a ração. Tive que gravar também hoje os objetivos fundamentais. Com garra, erra pouco. E agora mais essa, sim. Só que essa a gente vai gravar de que forma? Tá? Com um palavrãozinho aí só nosso, aquele palavrão que a gente cria para poder usar, que amanhã de manhã vocês vão sair na rua gritando. Só se diz a flor, tá? Só se diz a flor. Só se de quê? Soberania, que fala o quê? A soberania é considerada um poder supremo e independente. Segundo, cidadania, que diz o quê? Um direito fundamental das pessoas. Ela representa o verdadeiro status do ser humano, de ser cidadão. O D de dignidade da pessoa humana, ele fala o quê? Valor fonte do ordenamento jurídico, a base de todos os direitos fundamentais. Show? Valores sociais, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O VA reforça que o nosso Estado é capitalista e, simultaneamente, demonstra que o trabalho tem um valor social. E o PLU, tá? Do nosso aí pluralismo político, ele fala o quê? Garante a inclusão dos diferentes grupos sociais no processo político nacional, outorgando aos cidadãos liberdade de convicção filosófica e política, tem a liberdade de criação e funcionamento dos partidos políticos. Show, gente? Só se diz a PLU, acabou, Fundamentos da República Federativa do Brasil. Não há possibilidade de erro, não tem como errar. Viu como a nossa aula está bem produtiva? Quanta coisa boa a gente está aprendendo só hoje? Vamos fazer aqui uma revisão rapidinha? Vamos.
Vou voltar aqui. Remédios constitucionais. Vocês precisam gravar mais do que nunca. A ação popular, tá? E ela é um remédio que vai tratar a anulação de um ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, a moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural. O habeas corpus, tá, que vai tratar da violação à liberdade de ir e vir, que pode ser, tá, gente, preventivo ou repressivo. Preventivo quando alguém acha que vai sofrer, tá, que pode ter ameaçado o seu direito de locomoção, sofrer alguma violência ou coação referente a isso. Ou o repressivo, tá? Que vai quando esse direito já foi cerceado, já foi violado, mas sempre, gente, referente ao abuso de poder ou ilegalidade, aí vai caber habeas corpus. Habeas data, gente, vai tratar de quê? Tá? O que o habeas data vai vir tratar para vocês? Ele vai sanar o quê? Ele vai tentar curar o quê? Tá? Referente, ele assegura o conhecimento de informações sempre relativas à pessoa do impetrante, tá? Através de um processo, para a retificação através de processo sigiloso, judicial ou administrativo. Sempre, gente, para ter obtenção de dados e informações constantes de entidades governamentais ou de caráter público. Tranquilo? Lembrando que o habeas datas, ele assegura o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, tá? E ele também retifica dados quando se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Tranquilo? Vamos andar aqui um pouquinho. Remédios constitucionais estão aí. Show? Deixa eu ver aqui, né? Aí nós falamos aqui um pouquinho do Socidivaplu, tá? Que são os fundamentos da República Federativa do Brasil, tá lá no artigo 1º, tranquilo? Aí nós andamos mais um pouquinho, falamos já dos remédios constitucionais. Aí vamos voltar lá no nosso iníciozinho da aula, que a gente vai falar dos objetivos, tá? Com garra, erra pouco. Quais são os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil? Construir uma sociedade livre e justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outras formas de discriminação. Nós já vimos as vedações constitucionais e vimos também os direitos individuais e coletivos. Gente, o que eu preciso? Que esses quadros fiquem bem, que vocês consigam imprimir, consigam tirar um print, e é objeto de estudo para vocês. É a melhor forma que tem para que vocês possam gravar essas informações, tá? Referente aos direitos individuais e coletivos, sei, pois vi, li e provei. Referente às vedações constitucionais, 3 T's e um H e uma ração. E referente aos objetivos fundamentais, com garra, erra pouco. Já no outro slide, a gente tem aqui os remédios constitucionais, temos também o Socidivaplu, tá? Que nada mais é do que soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Agora deixa eu colocar aqui para vocês.
Eu quero falar com vocês aqui rapidinho, antes da gente terminar. São poderes da... Só um papo, vou levantar a bola já para a nossa próxima aula de Direito Constitucional, tá? São poderes da União, Estado e municípios. Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário. Lembrando, gente, que o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, eles são independentes e harmônicos entre si. São independentes e harmônicos entre si, tá? O Executivo, ele é composto pelos presidentes e ministros e seus ministérios. Ele é composto, na esfera da União, o Executivo, ele é composto pelo presidente e seus ministérios. Na esfera dos estados, pelo o governador, vice-governador, né, galera, e secretarias. E nos municípios, pelo prefeito e secretarias. Governador, vice-governador, prefeito e vice-prefeito. Tá? Eu vou colocar isso num quadro para vocês em slide, mas é só para a gente poder começar a aguçar esse interesse por essas informações que se faz necessário. O Legislativo, na esfera da União, nós temos o Senado e a Câmara dos Deputados Federais, tá? Nos estados, nós temos a Assembleia Legislativa, que tem que se falar, né, é composta pelos deputados estaduais. E nos municípios, nós temos a Câmara de Vereadores. O Judiciário, na esfera federal, nós temos o STF, STJ, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, Justiça Militar, enfim, inúmeras, tá? E nós vamos ver cada uma delas. Nos estados, nós temos os tribunais de justiças, que têm essas comarcas e varas. E nos municípios, que é o bizu, tá? Para quando a gente estiver, de fato, estudando esse conteúdo, os municípios, o Poder Judiciário, ele vai utilizar a mesma estrutura, tá, do Poder Judiciário estadual. O Poder Municipal, ele não tem estrutura, gente, judiciária. Ele utiliza a estrutura judiciária dos estados. Beleza? Dúvidas? Tranquilo até aí? Então, só para relembrar. São poderes da União, Estados e municípios. Executivo, Legislativo e Judiciário. Vou falar só dos chefes. Chefe do Executivo na esfera da União, presidente. Chefe do Executivo na esfera estadual, governador. Chefe do Executivo na esfera municipal, prefeito. Poder Judiciário, que é o nosso bizu. Você tem estrutura na União, você tem estrutura nos estados, porém você não tem estrutura nos municípios. A estrutura utilizada nos municípios é a mesma do estado. Poder Legislativo, na esfera da União, ele é bicameral, ele tem o Senado e a Câmara dos Deputados Federais. Nos estados tem a Assembleia Legislativa. Aqui no Rio, por exemplo, nós temos a LERJ, né? E na esfera municipal tem a Câmara dos Vereadores. E aí, dúvidas até agora? Tranquilo? Essa bolinha aí eu só levantei para que a gente possa já ter um cálculo aí para a próxima aula, para a nossa próxima aula. E qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem para que a gente possa tirar, tá? Espero que a aula tenha sido bem proveitosa, que todos tenham gostado. Os slides ficarão aí disponíveis daqui a algum tempinho, a própria coordenação vai fazer isso, vai estar liberando, e qualquer dúvida é só chamar, tá bom? Um beijo, tá? Uma boa noite e até a próxima.